Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Dia 30 de dezembro de 2022. Caracas, como o ano passou, como o ano voou. E se você fez aquilo que precisava ser feito, você tem resultado. Agora, se você não fez, com certeza você deve estar se arrependendo, deve estar frustrada, deve estar pensando assim, nossa, o que foi que eu fiz da minha vida, o que foi que eu fiz esse ano que eu não consegui conquistar nada. E ontem eu tava olhando as minhas anotações de um ano atrás e, nossa, como eu me sinto grata por ter avançado tanto, por ter crescido tanto, principalmente em relação à minha vida espiritual, né, por ter me conectado mais com Deus, por ter alcançado, sabe, um nível espiritual muito mais daquilo que eu tinha antes. Eu costumo dizer isso, né, que antes eu só ouvia falar de Deus, eu só ouvia falar de tudo que ele poderia fazer, mas nunca tinha vivido uma experiência com ele de verdade, né? Então esse ano nós ficamos mais íntimos e eu descobri a minha identidade e o meu propósito. E o que foi virada de chave para mim esse ano é que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Para que você possa ter um ano de 2023 realmente maravilhoso, realmente assim encantador, cheio de realizações, você precisa encontrar a sua identidade, o seu propósito. Que identidade é essa, Michelle? Nós precisamos entender que somos imagem e semelhança de Deus. Então, se você é imagem e semelhança de Deus, você tem tudo aquilo que Ele tem. Você tem tudo aquilo que tem dentro dele. Porque ele falou isso quando ele criou o homem. Em Gênesis 1:26 é um dos códigos mais poderosos que existe, né? Que eu aprendi e estou transmitindo essa mensagem porque eu sei que muita gente não entende o potencial que tem dentro dela, né? O potencial daquilo que ela pode alcançar, daquilo que ela pode fazer. E quando você se disponibiliza a alcançar o seu potencial, a fazer aquilo que precisa ser feito, você cresce na vida, você cresce intelectualmente, você cresce espiritualmente e financeiramente, porque aquilo que aparece no nosso externo, no nosso mundo material, é somente um reflexo daquilo que acontece dentro de nós. Então, se dentro de você consegue perceber que você é imagem e semelhança de Deus, que você realmente é dependente dele, mas que você tem capacidade de fazer qualquer coisa, você consegue perceber isso na sua vida material, na sua família, no seu casamento. Então, vamos fazer aqui um reflexo para vocês. Vou refletir aqui junto com vocês aquilo que aconteceu em 2021 e aquilo que aconteceu aqui em 2022. Então, quem é a Michelle de 2021? A Michelle de 2021 é uma pessoa extremamente ansiosa, não que a ansiedade ela tenha se passado, mas eu aprendi a lidar com ela, o que é diferente, né? Então, muito ansiosa, fiquei feliz e grata por ter conseguido abrir o nosso próprio negócio, mas me senti perdida durante muito tempo por não ter a certeza daquilo que eu estava fazendo era o correto ou por onde que eu deveria começar. Uma pessoa muito medrosa de investir em conhecimento, de investir em novas estratégias, sabe? Muito impaciente em relação aos resultados, a uma pessoa que sabe, testava ali uma estratégia, mas não dava o tempo para ter aquele retorno daquilo dali. Então, tipo, muito inconstante. Eu até anotei ali uma lista de coisas que me faziam parar, né, em 2021. E uma das coisas que eu anotei é ser inconstante. O que é ser inconstante? É a pessoa que começa algo novo todo tempo e fica e não consegue validar, né? Não consegue saber se vai dar certo ou não. E aí deixava me levar por muitas dúvidas, por muitas inseguranças e tudo mais. É uma pessoa totalmente escassa, então, tipo, tudo eu achava muito caro, tudo não tinha dinheiro para investir, tudo, por mais que eu fosse bem organizada, né, que a minha organização financeira começou lá em 2020, por mais que eu fosse bastante organizada financeiramente, eu ficava com uma escassez muito grande de não conseguir usufruir do dinheiro para poder a gente sair, se divertir, desfrutar mesmo daquilo dali que a gente estava fazendo. Então, o meu foco era só, tipo, trabalhar, estudar, trabalhar e não ter realmente uma vida diferente disso.
E em relação à espiritualidade, né? Era uma pessoa que ia pra igreja, tipo, só uma vez por semana e só orava, só tinha o costume de orar lá, não tinha o costume de ler a palavra todo dia ali, de me alimentar e tudo mais. Então, imagina só uma pessoa que não tem intimidade com Deus, que fica focada demais no trabalho, que fica preocupada a todo instante por não estar faturando, por não estar vendendo o suficiente, uma pessoa assim que estava precisando de uma solução, estava precisando de ser resgatada, de um renovo, mas que não conseguia enxergar isso sozinho. Então, quando foi exatamente no dia 15 de dezembro do ano passado, eu tomei uma decisão. Eu disse, não, eu não posso mais continuar assim do jeito que eu tô. Eu preciso mudar, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso me conectar com pessoas novas, eu preciso viver algo novo, porque do jeito que tá, não dá mais. Do jeito que eu tô vivendo, não tá dando mais, eu não tô mais suportando, eu não tô mais me suportando. E depois desse dia eu comecei a pesquisar sobre dinheiro, pesquisar sobre a mentalidade do dinheiro, pesquisar sobre, sabe, voltei a ler um livro que eu já tinha lido em 2020, que é O Segredos da Mente Milionária, que é o que fez mudar a minha realidade financeira, né? Então, tipo, eu mudei uma coisa, mas não mudei a outra. Eu mudei, eu organizei, tipo, tudo, mas eu não consegui usufruir do dinheiro, entendeu? Então, era eu vivia numa prisão mental, numa prisão espiritual, uma prisão emocional que eu não conseguia realmente fazer aquilo que precisava ser feito. E aí no final do ano passado eu comecei a viver nova experiência, foi quando eu me conectei com um novo mentor que, tipo, abriu os meus olhos e fez a minha cabeça explodir, me fez perceber que eu podia muito mais daquilo que eu estava vivendo naquele momento e que havia ali uma necessidade de mudança, havia uma necessidade de eu entender quem era eu, de entender sabe, a identidade que o Senhor colocou dentro de mim. Eu precisava me conectar mais com Deus, eu precisava me encontrar no meio de tudo e, nossa, foi uma transformação muito grande. E desde o dia 15 de dezembro do ano passado até agora, eu sou outra pessoa. Hoje, o principal ganho que eu tenho é ter intimidade com Deus. Sabe quando você ouve o pastor falando, quando você ouve ali a pregação, lê a palavra, mas antes não conseguia entender e agora tudo faz sentido? Tipo, no sentido de você ler ali a palavra, entender que aquilo dali é para você ou para te ajudar a ajudar outras pessoas, sabe? De você ser um instrumento ali nas mãos do Senhor. E hoje eu me percebo assim. E quando você cresce espiritualmente, você consegue crescer em todas as áreas da sua vida. Quando você tem um encontro real com Deus, entende a sua identidade, entende o seu propósito, você consegue viver uma nova vida. E esse ano de 2022 foi uma nova vida para mim. Foi algo assim, totalmente, sabe, eu perdi aquele medo da escassez, assim, não vou investir, vou ficar segurando aqui o dinheiro comigo. Não, porque quanto mais a gente segura, né, pior fica. Então, foi um ano assim onde eu posso dizer que até aqui realmente o Senhor me ajudou, até aqui Ele me sustentou, porque se não fosse por Ele realmente eu não conseguiria fazer nada. Só que foi uma decisão que eu tomei. Eu disse pra mim mesma que eu não ia mais continuar do mesmo jeito. E no dia 29 de dezembro do ano passado, eu tive uma experiência espiritual, onde o Senhor me mostrou que eu precisava ter filhos. Que isso pra mim era tipo uma... Eu não vou dizer abominação, que é uma palavra muito forte, mas era algo assim que não fazia mais parte dos meus planos e do plano do meu marido. Que na nossa cabeça a gente colocou que ter filho ia dar muito trabalho, que a gente não ia conseguir manter eles, que, nossa, foi uma chuva de pensamentos que a gente, de bloqueios que nós colocamos em nós mesmos para justificar não ter filhos. E o Senhor falou muito comigo esse ano em relação a isso. E por mais que no ano passado, dia 29, né, fez um ano ontem, que ele tenha falado pra mim que eu precisava ser mãe, somente agora, esse mês de dezembro desse ano, de novembro para dezembro, foi que eu e meu marido decidimos quando que nós vamos ter e o que nós vamos fazer. Ou seja, foi todo um processo.
trabalhar na minha cabeça, porque eu não me enxergava como mãe, eu não me enxergava que se eu ia dar conta ou não, que eu ia fazer isso ou não, mas o Senhor falou muito comigo, muito mesmo, sabe? Dizer assim, Michelle, você precisa treinar pessoas, você precisa pegar uma criança e treinar ela para esse mundo, porque o mundo ele só vai mudar quando nós temos pessoas diferentes no mundo, pessoas mudadas no mundo. Então, se eu entendo a mensagem do reino, se eu vivo os princípios do reino, o meu papel é passar isso para outras pessoas. E isso vai passando de geração para geração através dos filhos, né? E eu não entendia isso. Eu achava que estava tudo bem eu não querer, estava tudo bem, mas não estava, era um bloqueio. Eu tinha um bloqueio em relação ao meu pai, que durante muito tempo, né, pelo fato de a gente ter ficado distante e tudo mais, de ele não ter pago a minha faculdade, isso mexeu muito comigo na época, e eu tinha muita mágoa, muito bloqueio, sabe, em relação à minha mãe também, porque eu tinha aquela sensação de que ela tinha me abandonado por ela ter saído de casa quando eu era nova. Então, sabe, foi um ano assim de totalmente descobertas, de eu entender o porquê que eu não estava avançando na vida, de eu entender o porquê que eu não estava crescendo, e tudo estava relacionado às minhas emoções. Então, eu era totalmente desequilibrada emocionalmente. Tudo eu chorava. Nossa, tudo. Quando não dava errado, eu chorava. Quando as coisas não iam acontecer do jeito que eu queria, eu chorava. E quando... Não é errado chorar, não estou dizendo que é errado. Não vou nem usar a palavra errada, mas é muito ruim quando você se desequilibra ao ponto de você, sabe, desabar e ter que ficar recomeçando toda vez. E eu li, inclusive essa semana, uma frase que diz assim, pare de ficar recomeçando. Porque quando você recomeça, significa que você desistiu. E antes eu tinha instalado um drive na minha cabeça assim, não, tá tudo bem recomeçar, você pode recomeçar quantas vezes você quiser. Só que não é assim. Porque quando você recomeça, significa que você desistiu, significa que você jogou a toalha, significa que você abandonou aquilo que era para você continuar. Então, ao invés de desistir, eu aprendi a descansar. Tipo, num momento em que eu tô assim, a flor da pele, agora eu tô montando a estrutura da mentoria, né? Então a minha cabeça tá assim, cheia de coisa, de informação nova, sabe, querendo me paralisar. Eu fico dizendo assim pra mim, olha, respira, respira e para um pouquinho. Pra não desistir, porque hoje parece que se tornou normal a pessoa começar uma coisa e parar, a pessoa ir lá e parar, sabe? E aquilo que eu precisava trabalhar demais em mim era justamente a constância. De todas as coisas que eu precisei trabalhar, a minha identidade, o meu propósito, os meus bloqueios, tudo eu precisei trabalhar, mas todos eles eram a constância. Sabe quando eu era aquela pessoa que começava uma coisa, vamos lá, vamos fazer e tudo mais. E aí eu botava toda a energia que eu tinha pra poder fazer aquilo dali. Não dava certo. E aí eu fazia o quê? Eu desistia, eu não dava tempo pro processo, eu não dava, sabe, tempo ao tempo pra fazer as coisas acontecerem. Isso já aconteceu com você antes? Coloca aqui pra mim. De você começar uma coisa toda empolgada, não, vai dar certo, eu vou fazer e tudo mais. E aí, quando você vê que não tá acontecendo do jeito que você quer, você vai lá e para. Não, deixa isso de mão, deixa isso pra lá. E aí, quando você faz isso todo o tempo, você fica recomeçando várias vezes, você acaba colocando um código na sua cabeça de que você não tem capacidade de terminar alguma coisa. Porque não é começar, é terminar. E talvez esse foi um dos principais motivos que eu me desafiei a fazer 365 lives. E amanhã é o último dia. Várias vezes, né? Exatamente. A gente começa, mas não consegue terminar. E a gente abandona porque a gente não consegue, sabe, ter aquela constância. E eu precisei trabalhar isso em mim. E agora eu posso ensinar todo mundo como ser constante. Qual é o segredo para ser constante? E o segredo é manter o foco no alvo. Ontem eu falei sobre isso. O meu alvo era me desenvolver, sabe? Era aprender a ser constante, aprender a continuar, mesmo nos dias em que eu não queria estar aqui. E teve várias vezes, não foi só uma ou duas, foi várias vezes que eu não queria estar aqui. Mas pela disciplina, que ontem eu falei sobre isso, né? A disciplina vai te levar em lugares que a motivação não chega. E o que é disciplina? É você seguir algo focado no seu objetivo.
Então, por mais que eu não quisesse estar aqui, por mais que às vezes eu não sabia o que falar, eu estava presente. Por mais que tivesse várias vezes em que não tinha ninguém aqui me assistindo, né? Isso aconteceu várias vezes, eu estava aqui presente. E isso era motivo para qualquer pessoa desanimar, desistir, jogar toalha. Ah, isso não dá certo para mim. Ah, para que eu vou fazer isso? Não tem ninguém me ouvindo, não tem ninguém me assistindo. Mas depois eu fui assistir, eu fui ver os números dos vídeos que eu já fiz, de quantas pessoas já assistiram. Nossa, isso mexeu muito comigo. Porque por mais que a pessoa não estivesse me assistindo aqui pessoalmente, ao vivo, ela assistiu outros momentos. E uma palavra que eu dei pode ter ajudado e transformado na vida de outras pessoas. Porque eu aprendi que boca fechada mata. Se a sua boca está fechada sobre a mensagem que você precisa passar, outra pessoa está morrendo, porque está precisando ouvir aquilo dali. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso mexeu muito comigo. Porque todas as pessoas têm dons, né? E eu acredito muito no meu dom de ensino. De ensinar, de passar conhecimento, de transmitir, de levar a transformação. Eu acredito muito nisso. Então, porque o Senhor colocou isso nas minhas mãos e eu tava simplesmente embolsando, e principalmente nas redes sociais, sabe? De começar e parar e ser inconstante, não. Eu decido ser constante, eu decido continuar. Porque aquele que persevera até o fim receberá a coroa da vida. E às vezes a gente pensa que isso está relacionado somente à nossa salvação, mas não, é em tudo na nossa vida. Porque a mãe de todos os hábitos é a repetição. Você só vai conseguir fazer alguma coisa dar certo se você repetir ela todos os dias. Mas não repetir de qualquer forma. Não repetir assim de uma forma que, não tá dando certo, então eu vou desistir, vou jogar. Não, eu vou fazer aqui mais um pouquinho para ver se vai. Não, é fazer até dar certo. Mas, Michelle, como que eu vou saber se aquela decisão que eu tomei, aquele hábito que eu tô tendo, aquilo que eu tô fazendo Obrigado, meu amor. Como que eu sei que aquilo que eu tô fazendo vai ajudar outras pessoas, é realmente de Deus? Porque a voz de Deus traz paz. Ela vai trazer paz ou vai trazer um desconforto para fazer você avançar. E ontem eu tava assistindo um vídeo do pastor. Não, ele não é pastor, né? Ele é do David Leonardo, ele é missionário. E ele falava e isso é muito verdade, que as pessoas estão muito acostumadas em tipo, dizer que Deus não tá falando com ela, porque aquilo que Deus tá falando não é aquilo que ela quer. Então ela vai, ora e pede uma coisa para Deus, pensa assim, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, e ora todos os dias por aquilo dali, e aí não é aquilo que Deus quer, e ela fala assim, e Deus fala para ela que não é aquilo que ela quer, ela diz, não é Deus que tá falando comigo, não, é o diabo. Sabe, Deus também dá não como resposta, e a gente precisa entender isso. Só que aquilo que é pra gente crescer e para outras pessoas crescerem também, isso foi uma virada de chave para mim, é que nunca se trata só sobre nós, é sobre outras pessoas. Aquilo que Deus coloca no seu coração, que coloca na sua vida, que coloca para você fazer, não é só sobre você, é sobre outras pessoas, é sobre como você vai impactar a vida de outras pessoas. Se você for perceber, todos que foram chamados, todos os escolhidos, você lê o livro de Hebreus, lá os heróis da fé, você vai perceber que nenhum agiu de forma individual. Que nenhum foi para si mesmo, que nenhum chamado foi para ele se glorificar, se enriquecer, não. As pessoas ficaram ricas? Com certeza. Elas tiveram em grandes prosperidade, família abençoada? Com certeza. Mas tudo aquilo dali foi para ajudar outras pessoas. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todo mundo, todos os heróis, Davi, todo mundo era para... Se você for ler o contexto, se você for entender o que está por trás, não é sobre eles. É sobre como Deus utilizou eles para alcançar a vida de outras pessoas. Então, isso faz sentido para nós, porque nós podemos perguntar para Deus, ao invés de dizer assim, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, me dá um ano abençoado, Senhor, me dá isso. Não, meu Deus, como que eu posso ajudar outras pessoas com aquilo que o Senhor me deu? Com o meu talento, com aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, com aquilo que eu carrego, com o propósito que eu carrego. Como que eu posso ajudar outras pessoas?
E eu vi que eu fiz essa pergunta para Deus e ele me mostrou assim, Michelle, tu tem que ensinar aquilo que tu tá aprendendo. Porque eu me desafiei a aprender todo dia. Eu já estou no último livro, eu li 52 livros, já estou no último livro. Nossa, Michelle, como que você pulou de 12 livros para 52? Eu lia um livro por ano. Quer dizer, no ano passado, né? No ano retrasado eu só li 3, não, 6. Aí ano passado eu li 12, aí esse ano eu já li 52, estou no último livro. Como, Michelle? Porque eu me desafiei a aprender todos os dias. Porque eu descobri que nada impede a gente de crescer, somente nós mesmos. Então, às vezes a gente coloca metas, e eu já vi isso várias vezes, já fiz várias vezes isso, de colocar metas assim, sabe? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê. Só que a maioria das coisas era tudo sobre mim, sabe? Sobre o meu crescimento, sobre o meu desenvolvimento. Mas agora eu comecei a colocar metas de como eu posso ser usada por Deus. E eu percebi que eu cresci demais em todas as áreas da minha vida. Eu era uma dona de casa que nem ligava pra casa, nem me importava com a minha casa, sabe? De não limpar, de não lavar louça, eu tenho até vergonha de falar isso. É uma pessoa que totalmente acomodada mesmo, de não cuidar da casa, de não cuidar de nada, de não cuidar da minha aparência, de não cuidar de mim mesmo. Mas se você me vê hoje, você me vê uma outra pessoa. Eu posso ir ou para a igreja, ou para a praça, ou para qualquer lugar. Eu saio arrumada e bem vestida, porque esse é o meu brand, né? Essa é a minha marca, eu sou a minha marca, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho que andar assim, bem vestida, em todos os lugares que eu for, para que as pessoas possam olhar para mim e ver o reflexo de Deus. Eu entendi isso e fez muito sentido para mim, porque se você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, será se as pessoas elas vão se inspirar em você se você olhar, andar toda desleixada, toda largada, ter uma casa bagunçada, ter uma família conturbada? Não tem como. E o Senhor, Ele quer trabalhar nas nossas vidas e a gente precisa deixar isso acontecer. E tudo é uma decisão que eu tomei há um ano atrás. E se você hoje for perguntar pro meu marido, você vai, se você conversar um pouco com ele, você vai dizer, olha, a Michelle é outra pessoa. Ela cuida da casa, mesmo eu não odiava lavar louça por causa que quebrava minhas unhas, mas eu aprendi uma técnica maravilhosa que mesmo eu cuidando da casa, mesmo eu limpando, lavando as louças, eu consigo manter a unha bonita também. Embora tenha quebrado aqui essa semana, mas, sabe, são pequenas coisas que eu, nem ligava antes, mas que fazem todo sentido pra mim agora. Ah, Michelle, então significa que eu tenho que andar arrumada por onde eu for e não sei o que, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, cada um tem o seu processo. Mas pode ter certeza, se você quer ser uma grande empresária, você tem que se vestir como uma, você tem que ser uma. Se você quer ter prosperidade, quer ter dinheiro, quer ter riqueza, você tem que ser uma pessoa rica. E a gente acha que é primeiro ter para depois ser, mas não. Isso foi algo que eu aprendi em alguns dos livros que eu li, ou vários livros. Eu li muito livro sobre dinheiro esse ano, gente. Sobre mentalidade principalmente. Mas é preciso primeiro ser. Você primeiro precisa ser uma boa dona de casa. Você primeiro precisa ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa cristã, uma boa mãe. Precisa ser a mulher. Voltou? Acho que parou aqui. Parou pra vocês, gente? Me fala aqui. Se você for ler e meditar o livro de Provérbios, o capítulo 31 de Provérbios, você vai entender que a mulher virtuosa, ela era delicada. Tá travando aqui, gente, eu acho que é a minha internet. Mas eu já tô quase finalizando. Bom, vamos falar aqui da mulher virtuosa. A mulher virtuosa era uma mulher que se vestia bem. Ah, tá bom. Obrigada. Era uma mulher que se vestia muito bem, era uma mulher que cuidava da casa, era uma mulher que cuidava do marido, que cuidava dos seus funcionários, que cuidava do seu negócio, ela era empreendedora, ela também fazia renda extra porque ela trabalhava com outros negócios e principalmente de tudo isso, ela era temente a Deus. Então, eu me inspirei nessa mulher, sabe, de ser plena em todas as áreas da minha vida, em ser uma mulher assim completa em tudo. E agora, no próximo ano, vamos ver, né? Agora a questão da maternidade. Mas, sabe,
Quando você se sente totalmente pleno, o seu único objetivo é transbordar na vida de outras pessoas. Porque você quer que outras pessoas vivam aquilo que você está vivendo. E hoje é isso que eu mais quero. É que outras pessoas entendam que vai acontecer muitas dificuldades, muitos problemas, você vai passar um ano conturbado com certeza, porque quando você se desafia, porque crescer dói, então quando você se desafia, quando você quer avançar na vida, você vai doer dentro de você, mas aquela dor, quando você entende o sentido dela, você aceita e cresce, porque você começa a enxergar os problemas como atitudes que vão fazer você crescer. Os problemas vão ser como pontes para fazer você avançar cada vez mais. Então, tudo começa aqui na sua mentalidade. Quando você entende o porquê que está acontecendo tudo isso, quando você entende o porquê você está vivendo tudo isso, quando você entende, mesmo sem entender, mas aceitar, tipo assim, eu tô passando por essa fase, mas eu sei que isso daqui vai me levar para o próximo nível. E você encontrar alguma forma de aprender com aquilo dali. O problema é que muitos de nós fazemos reclamar, murmurar, sabe? Eu tô sentindo uma dor aqui, meu Deus, eu não aguento mais isso. Sabe, tá no trabalho, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse emprego, eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais. Só que, tipo, de uma maneira não de revoltar e querer mudar, mas de uma maneira de reclamar e murmurar. E a murmuração, a reclamação, ela te leva para lugares assim pro deserto, né? E você fica lá, como o povo do Egito. Eles ficaram no deserto só por reclamar. Porque no Egito era melhor, porque no Egito era muito bom, porque no Egito tinha carne, porque no Egito tinha frango, no Egito tinha fruta e aqui não tem. Sabe? Todo tempo querendo voltar. Só que para você avançar na vida, você tem que esquecer o passado. Sabe aquela mágoa, aquele rancor, aquele sentimento que você fica toda hora voltando lá, tem que deixar de lado. Se você quer fazer um 2023 maravilhoso, um 2023 grandioso, um 2023 onde você possa crescer e prosperar de verdade, primeiro, tome uma decisão de fazer isso. Segundo, se conecte com as pessoas certas. Terceiro, procure um mentor, uma pessoa que te direcione, uma pessoa que te mostre o caminho. Se eu estivesse sozinha, ou se me deixasse levar só pelo aquilo que estava na minha cabeça, provavelmente eu não chegaria no nível em que eu estou hoje. Então eu investi em pessoas para me ajudar. Eu investi em pessoas que me levaram para o próximo nível. E eu me sinto assim tão diferente, tão renovada. E tudo que vai acontecer de hoje para frente, né, desse ano de 2023 para frente, vai ser reflexo de tudo que eu plantei todos os dias no ano de 2022. Então se conecte com as pessoas certas, tenha um mentor. Michelle, eu não posso pagar por uma pessoa para estar me instruindo. Nossa, tem vários conteúdos aqui gratuitos que você pode estar acompanhando, inclusive o meu, né? Também ensino muita coisa. E em breve eu vou estar abrindo a minha mentoria para estar fazendo um acompanhamento mesmo de perto, para estar mostrando essa transformação de perto que aconteceu comigo. Porque eu comecei várias e várias vezes muitas coisas e não consegui terminar nada. Eu estudo sobre desenvolvimento humano desde 2017 e olha só o tanto que era para me ter avançado e eu não conseguia, justamente por começar muitas coisas e nunca terminar. Então eu tomei a decisão essa semana, foi segunda-feira, de abrir a minha própria mentoria e ajudar pessoas que estão precisando chegar no nível em que eu estou. Porque às vezes você vê uma pessoa assim, muito rica, muito milionária, que um dia você também, eu acredito nisso, mas que está muito distante da sua realidade. Que está muito distante, assim, sabe? Que você não consegue nem chegar, nem sonha, nem consegue imaginar estar no nível daquela pessoa. Então, fez muito sentido para mim eu ensinar pessoas, mulheres especificamente, a estarem no mesmo nível em que eu estou. Em estar bem espiritualmente, estar bem emocionalmente, de conseguir lidar com as suas próprias emoções, estar bem financeiramente, de conseguir administrar bem suas finanças, de conseguir usufruir do dinheiro, que era algo que para mim antes, nossa, eu tinha medo de gastar o dinheiro, tinha medo de perder ele, tinha medo, sabe, de poder comprar alguma coisa pra mim. Nossa, isso era horrível.
E ontem eu mais meu marido conversando, e agora a gente é tipo muito rápido. Vamos passar um final de semana numa pousada? Vamos, pois pronto, já agendei, já tá marcado e a gente vai. E antes isso ia demorar uma eternidade, sabe? Ah, não, não tem dinheiro. Ah, não, dinheiro não é pra isso. Ah, não, não sei o quê. Ah, não, não sei o quê. Mas não é sobre isso. É sobre você usufruir daquilo que o Senhor te deu com sabedoria, né? Não é pra fazer coisas que você realmente não pode. Então eu decidi ajudar pessoas a chegar pelo menos no mesmo nível em que eu estou. Enquanto eu vou avançando para outros níveis, eu vou levando pessoas comigo. Sabe, eu sei que tem muitas mulheres que dependem exclusivamente do marido, ou que não dependem, mas que têm o seu próprio negócio, que fazem algo, mas estão bloqueadas emocionalmente, que não conseguem ser constantes, que não conseguem realizar nada, que, sabe, sente assim, tá faltando alguma coisa. E eu sei exatamente o que é isso. E esse ano de 2023 eu vou trabalhar nessa mentoria e vou ajudar muitas mulheres que querem estar comigo, me acompanhando, que querem estar, sabe, crescer. Crescer na vida, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, ser de fato uma mulher virtuosa, uma mulher que é capaz de fazer qualquer coisa, é uma mulher que cuida de si mesma e que é temente a Deus, uma mulher que cuida da sua casa, que cuida do seu marido, que é empreendedora, empresária, que tem outras fontes de renda, que é investidora. É uma mulher totalmente completa, que a Bíblia já nos ensina como fazer. Só que às vezes a nossa visão está tão fechada que a gente não consegue enxergar, interpretar aquilo dali e nem viver. E às vezes nós precisamos de um direcionamento. E eu só mudei, só me tornei a mulher que eu sou hoje, a empresária, a mentora, financeiramente estável, com um casamento maravilhoso, com uma casa em que eu me orgulho de ter, sabe? Que antes eu não gostava nem de ficar em casa. Gente, isso é muito... Nossa... Pra ver o nível de bloqueio emocional que eu tava. Não gostava de trazer ninguém na minha casa. Ninguém podia vir pra cá, só a minha família mesmo. Mas esse ano eu trouxe pessoas pra cá pra casa, vou até trazer mais de novo, né? Jandira, que também veio aqui em casa. Vou trazer mais pessoas sim, mas eu tinha vergonha, sabe? Ah, não. Por vergonha por quê? Porque eu não cuidava da minha casa. Eu não cuidava das coisas. E eu não queria ninguém aqui. Só quem já me conhecia mesmo, a minha família, mas pessoas de fora eu não queria. E olha só o nível de bloqueio que eu tinha. Gente, era muito grande mesmo. Pois é, mas nós vamos trabalhar nisso esse ano de 2023. O meu projeto é ajudar outras mulheres a avançarem na vida, a crescerem espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. E em breve eu vou estar falando mais informações sobre isso. Eu estou fazendo alguns ajustes, mas vai dar certo em nome de Jesus. E andar sozinho pode ser legal, mas existem momentos que você vai precisar de ajuda e não vai encontrar. Mas quando você anda em bando, né, em grupos, já deu certo. Quando você anda em bandos, em grupos, você percebe que todos podem crescer. Você aprende uma coisa ali e outra ali. E essa semana eu tive aula na minha mentoria, né, da Ana, e nossa, foi muito produtivo, sabe? Uma coisa que eu tava cheia de dúvidas, assim, ela foi lá e me ajudou, porque ela tá num nível mais alto que eu. Então, aquela situação, assim, de que às vezes a gente acha que não é bom o suficiente, que não tem pessoas que vão se espelhar em nós, que não vão, sabe, querer crescer também como você tá crescendo. E eu tive que, sabe, quebrar tudo dentro de mim, entender que eu sou boa o suficiente. E quantas mulheres tem aí que não consegue perceber isso, que não consegue perceber a virtude que ela tem dentro dela, por ficar cheia de bloqueios, por ter muito traumas do passado, porque vive num ciclo de ansiedade, de preocupação. E as mulheres parecem que têm uma tendência maior do que os homens de ter esses tipos de sentimento, né? E a gente precisa trabalhar e, sabe, ver e desvendar tudo isso. E eu me comprometi a fazer um ano de 2023 grandioso. E eu quero que você se comprometa também. Tome uma decisão. Não aceite mais viver do jeito que você tá. Ah, Michelle, minha vida tá boa. Sério? Tá mesmo? Ah, então tá bom. Mas, Michelle, realmente a minha vida não tá boa. Não tá do jeito que eu queria que estivesse.
Eu sinto que está faltando eu me conectar mais com Deus. Eu sinto que está faltando eu me conectar mais com meu marido, mais com a minha família. Eu preciso abrir o meu próprio negócio. Eu quero crescer na vida. Eu quero prosperar. Eu quero alcançar outras coisas. Eu quero, de fato, ter a liberdade. Então, tome uma decisão de fazer isso. Escolha uma estratégia. Ande com as pessoas certas. Tenha um mentor para te conduzir. E faça até dar certo. Tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. A Ti rendemos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Obrigado, meu Deus, por estar conosco. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por todas essas lives no qual estamos juntos desde o começo do ano. O Senhor é tão bom e tão maravilhoso que tem nos sustentado, tem nos abençoado e tem nos mostrado o caminho que nós precisamos trilhar para ter um ano totalmente diferente desse que foi. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento e que possamos entender, meu Deus, a Tua palavra nas nossas vidas. Que possamos aplicá-la, meu Deus, e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos faça despertar para a nossa identidade e para o nosso propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu amor. É isso aí. Vamos se comprometer, vamos se conectar. É algo de dentro para fora. Você precisa se conhecer, você precisa entender quem é você, você precisa, aceitar aquilo que você viveu e entender que você pode muito mais daquilo que você imagina. Entender o seu propósito, entender a sua identidade. E às vezes realmente a gente não consegue fazer isso sozinho. Às vezes a gente não consegue enxergar aquilo. E eu não conseguia, né? Então eu precisei realmente de um mentor, de alguém que me ajudasse que eu visse realmente o potencial que tinha dentro de mim, né? Nós temos vários tesouros escondidos, enterrados dentro de nós e a gente precisa desenterrar tudo isso, tá bom? Já estou comprometida, é isso aí, vamos pra cima, vamos fazer um ano 2023 maravilhoso. Mas faça isso que eu tô dizendo, tome uma decisão de mudar, se conecte com as pessoas certas e tenha alguém para te direcionar nesse caminho, nesse processo, tá bom? Um beijo, meus amores, amanhã é o último dia, gente, eu esperei tanto pra falar isso. Eu esperei tanto pra falar isso, mas enfim, chegou, graças a Deus. E eu dou graças porque eu, por muitas vezes, achei que eu não ia dar conta, achei que eu não ia conseguir, achei que era impossível, achei que eu não ia estar ajudando ninguém, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui. Então amanhã eu encontro vocês às 6h27 da manhã para nossa última live do ano. Se essa foi boa, amanhã vai ser melhor ainda, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tenham um dia maravilhoso. Sim, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom e Ele teve me sustentando esse tempo todinho, viu, gente? Porque se fosse eu mesmo, não ia dar conta, não. Tá bom? Amanhã eu encontro vocês às 6h27. Tenham um dia maravilhoso e tomem as suas decisões. As suas decisões é que vão fazer você mudar de vida, tá bom? Um beijo, bom dia.